Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Eletrônica. Eu sou o professor Marcos Henrique e estas aulas estão dedicadas aos colegas professores do Laboratório de Educação Digital. Bom, nós vamos continuar a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre o multímetro digital ainda e vamos agora falar sobre a obtenção da resistência elétrica dos componentes. Então, a resistência ela é fundamental para a gente. O que é um resistor? O resistor ele é um componente de eletrônica que permite a retenção da tensão elétrica, ou seja, ele reduz a tensão que chega nos outros componentes. Isso é muito importante para a gente. Bom, temos três tipos. O mais comum é o tipo de carbono, que ele aparece em todo e qualquer circuito eletrônico. Depois, nós temos os potenciômetros, que é variável, conforme a nossa necessidade a gente pode aumentar ou diminuir. E o resistor do tipo LDR, que é o fotorresistente. Ele permite que nós construamos alguns projetos envolvendo luminosidade. Bom, na aula passada eu comentei sobre um circuito que poderia queimar um LED. Então eu trouxe esse exemplo, eu construí esse exemplo no Tinkercad. Depois, nas próximas aulas, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre ele, especificamente sobre ele, sobre o Tinkercad. Mas o circuito propõe o seguinte: quando sendo feita uma ligação direta entre 4 pilhas e um LED, o que vai acontecer? Ele queima o LED. Isso por quê? Porque chega uma tensão superior à suportada pelo LED. Olha lá, queimou o nosso LED. Então, a ideia é o quê? É que com o resistor nós podemos reduzir a tensão que chega nele. Tá? Essa é a proposta de se utilizar um resistor em um circuito. Então, nós substituímos o nosso circuito por um circuito em série com um resistor e a partir daí o meu LED não vai mais queimar. Tá? Essa é a funcionalidade de um resistor. Bacana? Bom, importante a gente observar o seguinte, que existe uma equação que representa o cálculo, porque a gente pode calcular esse resistor. Dependendo da turma, convém a gente apresentar essa equação. Então, a resistência elétrica no circuito é igual à tensão de entrada no circuito menos a tensão máxima suportada pelo LED dividido pela corrente do LED. Então, a partir daí a gente consegue até inclusive calcular. É claro que depende da turma. Eu, em particular, quando eu vou trabalhar com os alunos de quarto, quinto ano, eu não me preocupo com a equação, eu me preocupo mais com o que eles obtenham a partir da instrumentação. Bom, pensando em termos de instrumentação, a gente precisa entender uma coisa: os resistores são classificados por número de faixas. Então eu tenho os resistores com 3 faixas, que cada uma das faixas representa um elemento dentro para obtenção da correspondente resistência. Então, no caso de 3 faixas, eu tenho que a primeira faixa representa o primeiro algarismo do valor da resistência, na segunda faixa mostra o segundo algarismo do valor da resistência e a terceira faixa mostra a quantidade de zeros que pode ser incrementado na resistência, no valor da resistência. Importante, essa tabela e outras estão lá no nosso website, então dá uma olhada lá que inclusive você pode acompanhar e utilizar nas aulas. Para o resistor com 4 faixas, inclui-se uma faixa a mais, então quer dizer, a primeira faixa continua sendo o primeiro algarismo, segunda faixa, segundo algarismo, terceira faixa, número de zeros, mas agora aqui já mostra uma tolerância, porque lembrando, o resistor ele é um produto, ele é constituído por elementos químicos que variam um pouco, então essa variação ela tem que ser considerada uma tolerância percentual. Bom, os de 5 faixas incrementa, além disso, olha só, primeira faixa, primeiro algarismo, segunda faixa, segundo algarismo, terceira faixa, o terceiro algarismo da resistência, quarta faixa mostra a quantidade de zeros que vão ser incrementados e a quinta faixa, a tolerância. Beleza. E os resistores de 6 faixas? Os resistores de 6 faixas só incrementa a sexta faixa, que é o que? É o coeficiente de temperatura. Bom, então lembrando,
nosso propósito é também trabalhar o multímetro, não só a tabela. A tabela, assim, é muito importante, mas, vez por outra, a gente pode confundir as cores, até porque tem diferentes fabricantes. A partir daí, o que acontece? Nós precisamos usar o multímetro. Então, olha só, eu tenho o meu resistor. E a primeira coisa, eu coloco o meu multímetro na resistência que eu acredito que seja mais próxima da resistência do meu componente, e aí eu utilizo as pontas de prova para testar a minha resistência. Observa o vídeo. Eu coloquei em 20 kΩ, e aí qual que é o resultado que vai me dar? Vai me dar 0,23 ohms. Opa, espera um pouquinho. Eu tenho que ter um algarismo significativo antes da vírgula, ou seja, não pode ter zero. Então, eu baixo essa resistência para verificar. Agora sim, 228 estabilizou, 227 ohms. Perfeito. Então eu tenho um resistor de 220 ohms. Lembrando que tem uma pequena variação entre eles. Joia, feito essa verificação, eu já sei qual que é a resistência do meu resistor. Bom, aí eu vou para a atividade prática com os alunos. Recomendo que esta atividade, essa inclusive está lá no site, tá, gente? Então, como é que ela é elaborada? Eu colo numa folha, nesta folha, alguns resistores que eu escolho para que os alunos possam fazer a verificação. Primeiro, sempre observando, usando a tabela, depois utilizando o multímetro. Então, a partir daí, eles vão tirar as suas conclusões, tá? Tirando essas conclusões, eles vão verificar se aquela cor estava meio confusa, se eles vão conseguir conceber, obter a resistência de forma adequada. Lembrando que é sempre assim: eu primeiro faço algum experimento só com a tabela, depois um experimento só com o resistor e por último eu faço essa atividade. Beleza? Joia. Bom, com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. Próxima aula nós vamos falar da aferição da amperagem em um circuito. Nesse nosso curso, recomendo todo o material, eu deixo lá no site, então recomendo que vocês façam essa experimentação em casa, com os alunos, mas material de suporte, material de apoio, inclusive esses slides, estão disponibilizados lá no website. Então, se quiser baixar, alterar, fica à vontade, tá bom? Joia. Assim, o endereço do website, para quem não tem, está na descrição do vídeo. Beleza? Boas aulas para vocês!